Nós começamos a falar sobre o doméstico e agora nós vamos falar sobre as horas extras do empregado doméstico. Se o empregado doméstico fizer horas extras, ele deve ser remunerado no mínimo com 50% a mais da hora trabalhada. Mas pode o empregador compensar uma hora trabalhada extra por dia por outro dia, uma compensação. Basta que exista um acordo escrito firmado entre o empregador e o empregado. Vamos verificar o texto que eu trouxe aqui para vocês. Olha, ultrapassados os limites da jornada de trabalho, que são 8 horas diárias ou 44 semanais, terá direito no mínimo 50% superior ao valor da hora normal como hora extra. Se ele recebe R$ 5,00 por hora, cada hora trabalhada ele vai receber R$ 7,50. R$ 5,00 mais 50%. E essa hora extra do trabalho doméstico, ela deve ser mediante um acordo escrito entre empregador e o empregado e poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Trabalha mais essa semana, na outra semana trabalha menos, ou trabalha mais durante a semana, não trabalha no sábado, havendo aí a compensação da jornada de trabalho. Então isso é possível para o empregado doméstico, da mesma forma que o trabalhador urbano. A Lei Complementar 150 traz que todo o período de trabalho do doméstico que exceder 8 horas diárias deve ser remunerado com hora extra, com adicional de 50% sobre o valor da hora normal ou compensado com folgas. Uma observação aqui. As 40 primeiras horas extras terão que ser remuneradas. Então, o doméstico, ele pode compensar? Pode. O empregador pode compensar? Sim. Então, pode fazer a compensação. Mas existe uma observação importantíssima. As 40 primeiras horas extras, o empregador terá que efetuar o pagamento. E só depois que poderá haver compensação. E as horas excedentes deverão ser compensadas no prazo máximo de 1 ano. Qual é o prazo máximo que o empregador tem para compensar as horas extras? 1 ano. Contando as horas extras, a jornada diária não deve ultrapassar 10 horas diárias. Então, as 40 primeiras horas do empregado doméstico, o empregador deve remunerá-las. Depois pode fazer a compensação? Pode. Qual é o prazo que o empregador tem para fazer a compensação da jornada extra? 1 ano para efetuar essa compensação. Vamos tratar agora do intervalo do doméstico. Então, nós temos aí intervalo do empregado doméstico. Olha o que diz. Quem trabalha 8 horas por dia deve fazer um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Isso aí nós já aprendemos. Para jornadas até 6 horas, a pausa deve ser de 15 minutos. Quem trabalha menos de 4 horas não tem intervalo. E esses intervalos não serão computados na jornada. Isso aqui nós já sabemos, esses apontamentos nós já verificamos em outras aulas, a questão do intervalo intrajornada. Falamos também do intervalo interjornada. Lembra? Artigo 66, no mínimo 11 horas. Temos lá telefonista que é 17 horas. Espero que você já esteja anotando isso aí e revisando sempre. Então nós temos que o artigo 13 lá da Lei Complementar 150, que é a Lei Complementar 150, ela admite, mediante aviso prévio, acordo escrito entre empregador e empregado, a redução do intervalo para 30 minutos. 30 minutos de redução. Então, o doméstico pode ter 30 minutos de intervalo para almoço? Sim. O doméstico pode ter 30 minutos. Eu não poderia de mencionar com vocês aqui o artigo 611-A da CLT. Olha o que ele diz. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. Lembra que nós já tratamos disso numa aula específica? Então, a convenção e o acordo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Olha o inciso 3. Intervalo intrajornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, pode tratar de redução da jornada, devendo observar os 30 minutos para jornadas superiores
às 6 horas. E essa é a mesma regra que nós temos com relação ao doméstico. O doméstico, mediante acordo prévio, diferentemente lá do urbano. O urbano precisa de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho para reduzir no mínimo 30 minutos de intervalo. E o doméstico, prévio acordo escrito entre empregador e empregado sobre a redução de intervalo para 30 minutos. Então faça anotação aí, artigo 611-A da CLT, faça a leitura desse artigo, desses incisos, você vai ver que isso vai te ajudar bastante na hora da prova, tanto na primeira quanto na segunda, para recordar, para você o quê? Localizar. Se você observar alguma questão na segunda fase, tratando de algum direito que foi retirado mediante acordo coletivo e convenção coletiva, você tem que ir lá no artigo 611-A e B para verificar se aquilo é permitido ou não. Essa é uma grande dica para você. Vamos lá, seguindo o artigo 13, nós temos lá o parágrafo 1º. No caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora até o limite de 4 horas. Então, o empregado doméstico, ele reside no local de trabalho. Ele reside aqui no local de trabalho. Ele pode fazer um intervalo? Vamos imaginar que ele tenha 2 horas de intervalo. Nesse caso, ele pode desmembrar essas 2 horas em 2 períodos de 1 hora cada um, desde que ele não trabalhe mais do que 4 horas. Ele não pode trabalhar, por exemplo, de 8 às 14 horas. Não, ele tem que trabalhar de 8 às 12. Pode fazer um intervalo aqui de 1 hora e depois fazer um outro intervalo de mais 1 hora mais à frente. Lembrando que qualquer modificação no contrato tem que estar anotado na CTPS. Isso não é só para o doméstico. Para o doméstico, para o urbano, para o rural, você tem que fazer as anotações na carteira de trabalho. Qualquer alteração tem que estar presente ali.